Quero falar hoje sobre um ponto importante que eu venho trazendo aqui nos meus conteúdos. E uma das minhas metas este ano era falar sobre como ensinar para quem me acompanha a ler, né, o balanço patrimonial de uma maneira diferente. Não como um contador, mas sim como um detetive. Então esse é um ponto muito relevante. Se você souber essa diferença, isso vai mudar o seu jogo dentro das empresas. O primeiro ponto de relevância é o retrato no tempo, né? O balanço patrimonial é como uma foto e não um filme. Então, ou seja, você tem um período determinado, você está analisando aquela foto. Ela foi tirada com base naquele período em específico, aquele mês, ou aquele ano, ou aquele trimestre. De, de uma certa maneira, você tem que entender se às vezes não tem alguma narrativa oculta ali, ou seja, se a movimentação de estoque ali daquele período foi para, de alguma maneira, mostrar um número positivo, ou o famoso balanço maquiado, se os recebíveis que estão ali estão corretos comparando a outro período próximo, né, dali. Entender esse retrato no tempo já é o primeiro ponto, né, super relevante para você, de alguma maneira, como um detetive, desconfiar, né, e fazer algumas perguntas ocultas ou se questionar antes de tomar a decisão de que a empresa está boa, está bem, ou é só uma fase, só uma foto de fato, só um ponto específico que, né, trouxeram para você para parecer que estava tudo bem. Um segundo ponto aqui que é relevante, é importante, que eu gosto de falar, né, por exemplo, você tem uma investigação por sintomas de um balanço patrimonial. Então, é uma lógica de você fazer esse diagnóstico da análise de dados, né, onde você, por exemplo, cruza evidências, né, contas a receber. Se ele está crescendo mais rápido que a receita, o que isso mostra? Significa que alguém está vendendo, mas não está recebendo. Então, esse é um ponto importante. Ou seja, você pode investigar se a política comercial está afrouxada, se os clientes são problemáticos, às vezes está vendendo sem uma política, né, de análise de cliente, ali de como está a situação daquele cliente, que às vezes é um desespero por faturamento e às vezes vende mal. Então tem isso também. Outro ponto de análise, estoque alto. O estoque alto com margem caindo vai significar o quê? Vai mostrar que alguém está comprando demais ou vendendo mal. Não tem para onde fugir. E, né, dentro disso, né, de você olhar uma investigação, olhar se não tem obsolescência, né, sobre isso, olhar erro de planejamento, tentativa, às vezes, de segurar fornecedor, tudo isso impacta diretamente nesse estoque. E ainda, você pode pensar em caixa baixo da empresa com lucro alto. Então, ou seja, o dinheiro está preso em algum lugar. E aí, como investigar isso? Como você fazer isso, né? Você vai olhar se a empresa não está financiando clientes. Ou seja, o capital de giro é a principal forma de analisar isso, né? Se não está mal dimensionado o capital de giro, o ciclo financeiro da empresa. Então, é muito importante. E a última camada, que é a terceira camada aqui que eu vou trazer, é para você entender a narrativa oculta. Né? Ou seja, é aqui que um profissional de liderança na área financeira, ou muitas vezes o CFO, ele vai se diferenciar de um profissional somente analista. Então, ou seja, ele vai tentar entender os fatores que eu falei há pouco, reconstruir a história que os números estão mostrando ou contando, e aí você começa a trazer as hipóteses e questionar isso. Quem são os responsáveis? E aí você entende se tem, né, uma gestão eficaz ou não, e se a empresa ela está coberta por esse risco aparente que você levantou. Então, isso é muito importante. Então, você tem que analisar da forma correta para você não cair nesses perigos que eu acabei de citar. Faz toda a diferença você avaliar sobre uma análise cruzada, um balanço. Não olhe só como um contador, onde muitas vezes ele só pensa, será que os dados estão corretos? Mas sim como detetive, para questionar se o que está ali está correto. Esse é um bom ponto de partida para você que está começando.